dia, o canal Alicerce da Fé chega até você trazendo mais uma reflexão bíblica. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Miles Monroe, as lições que eu aprendi desse grande homem de Deus. Ontem eu falei sobre propósito e hoje eu quero falar sobre potencial e dizer que somente ter potencial não basta. Esta é uma lição que eu aprendi com o pastor Miles. Faz um ano, nesse mês de novembro, que ele já está com o Senhor, mas os seus livros estão aí e as lições permanecem. Dizer que potencial não basta é algo muito importante, mas antes precisamos entender o que é potencial. Miles, ele escreveu alguns livros sobre potencial, como compreendendo o seu potencial, como maximizar o seu potencial, e ele deixava claro que potencial é uma capacidade oculta, potencial é um dom adormecido, pode ser considerado uma energia latente, uma força adormecida, uma habilidade não desenvolvida, enfim. Potencial é tudo aquilo que você é capaz de fazer e ser, mas que ainda não fez, mas que ainda não realizou. E a grande sacada de Miles Monroe foi que ele conseguiu com muita propriedade, com muita clareza e simplicidade também, ele conseguiu fazer um link, fazer uma ligação clara entre potencial e propósito. E é um raciocínio bem interessante de observar e simples. Ora, se Deus tem para você um propósito X, obviamente que os recursos e as habilidades, a condição para você fazer, para você desempenhar aquele propósito, já estão dentro de você. É como, por exemplo, um peixe. Um peixe que tem o propósito, né, de nadar, ele tem que ter dentro de si a habilidade para nadar. Uma águia, um pássaro que Deus fez com o propósito de voar, ele tem dentro de si a condição, a habilidade de executar essa tarefa. Então, é bem simples. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, comece a observar quais são as habilidades que você tem. O raciocínio é este. E no livro de Êxodo, no capítulo 31, Deus chama pelo nome um homem por nome de Bezalel e diz para Moisés: olha, eu dei para ele habilidade para mexer com obras de artífice, de ouro, prata, cobre, e estou dando para ele a missão de fazer as peças do tabernáculo. Moisés estaria construindo o tabernáculo no deserto e várias peças de bronze, de ouro, de prata estariam sendo construídas. E Deus diz para Moisés que chamou a esse homem. Então, a habilidade que Deus deu para esse homem foi para que ele executasse um propósito. E frequentemente as pessoas não compreendem isso. Elas vão tentar descobrir o propósito de Deus na vida delas de uma forma totalmente diferente, através de uma profecia, através de uma espécie de mágica, uma coisa assim meio mística, ouvindo uma voz grandiosa vindo do céu: eis-me o servo que te chamei para fazer isso e aquilo, e esquecem de observar dentro de si quais são as habilidades, quais são os talentos, qual é a capacidade, a força, as inclinações que ela tem dentro de si. E esta é a chave para você executar o seu propósito. E o Miles, ele dizia isso de uma forma muito clara. Agora, é preciso entender que potencial é algo que precisa ser desenvolvido, que precisa ser trabalhado. E muitas vezes as pessoas não observam isso. Elas começam a fazer algo que creem que tem a capacitação, mas no início o potencial ele não se manifesta de uma forma plena. As pessoas às vezes elas podem se embaraçar no potencial. Por exemplo, quando eu comecei a escrever,
E eu digo de mim porque eu creio que há um propósito de Deus na minha vida que está relacionado com a escrita, mas quando eu comecei a escrever, eu cometia muitos erros. Hoje eu ainda cometo, mas são bem menos. Para gravar esses vídeos também, no início era muita dificuldade, até hoje eu ainda, às vezes, vejo-me travando às vezes, mas é algo que está sendo desenvolvido, que está sendo aperfeiçoado, até que chega o dia em que a pessoa ela faz com total maestria. Este é o caminho da arte, né? Que se aperfeiçoa com o tempo. E Miles ele dizia isso claramente: o potencial tem que ser maximizado. E para que ele possa ser maximizado, é preciso que haja treino, é preciso que haja dedicação, é preciso que haja trabalho. E por fim, ter potencial só não basta. Miles dizia isso de uma forma muito clara. E ele dizia, através de uma espécie de metáfora, ele dizia que o lugar mais rico da terra era o cemitério. E as pessoas às vezes chocavam com essa metáfora. O lugar mais rico da terra é o cemitério. E por quê? Porque lá, junto com aquelas pessoas que estão mortas, existem lá muitos sonhos que não foram realizados, muitos livros que não foram escritos, muitas escolas que não foram abertas, muitos poemas que não foram declarados. Existem muitos professores que jamais ensinaram para os seus alunos. Existem muitas coisas que estão lá, mas que morreram porque aquelas pessoas não cumpriram o seu propósito. Morreram na forma de potencial, simplesmente, energia não manifestada, capacidade adormecida, porque aquelas pessoas não acreditaram, não desenvolveram, não ouviram a voz interior dos seus próprios corações. Mas que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, que nós manifestemos ao mundo o nosso potencial, que nós não roubemos ao mundo, ocultando dele aquilo que nós nascemos para fazer, o nosso potencial. Potencial é algo profundo, é algo que, se for colocado em prática, pode nos levar a um verdadeiro estado de arte, onde as pessoas podem olhar para a gente e dizer: realmente isso é o dedo de Deus, porque se não fosse Deus, essas pessoas jamais fariam o que estão fazendo. É o que pode dizer sobre mim, é o que podem dizer sobre você. Mas no início, o potencial é algo que se manifesta de uma forma bem pequena e vai se desenvolvendo. Me lembro da grande violinista Lindsay Starley, que para mim é uma das melhores do mundo, uma jovem muito interessante que toca violino de uma forma maravilhosa. Ela disse na sua biografia que quando começou a tocar, ela participou de um reality show, uma espécie de show de calouros, e ela demonstrou o que sabia com o seu violino. E uma das pessoas que estavam ali, juradas, disse assim para ela: quem é você para sair aí voando com o seu violino? E ela toca de uma forma bem interessante, que ela dança no momento que ela toca, ela faz de uma forma muito elegante mesmo. Para mim é uma das melhores violinistas do mundo. Mas no início as coisas são difíceis mesmo. Existem algumas pessoas que podem não acreditar em você, que podem criticar você, mas tudo isso precisa ser superado, porque se você der lugar ao treinamento, ao trabalho e à dedicação, o seu potencial irá crescer, irá se manifestar e você cumprirá o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se essas mensagens têm sido uma bênção na sua vida, assine esse canal e vamos juntos divulgar a palavra, porque essa palavra transforma vidas e é essa palavra que leva as pessoas a manifestarem o seu potencial na terra. Muito obrigado, tenha um bom dia, até a próxima com mais uma lição de Miles Monroe.